Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o Maicon, aqui do canal ID Sem Fronteiras. Viemos aqui mais esse dia gravar este conteúdo, a segunda parte do nosso estudo Fé e Graça. Na semana passada nós falamos sobre fé e essa semana aqui nós iremos concluir, esse estudo, esta meditação, seja como assim você quiser chamar. E vai ser bênção, irmãos. Fica conosco aqui, já prepara a sua Bíblia, já prepara aí o seu marca-texto, o seu caderno de anotações e vamos deixar com que a Bíblia comunique a nós a verdade, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite, amém? Nesse dia ou nessa tarde, eu não sei em que momento você está aqui comigo nesse vídeo, mas eu peço que você permaneça comigo até o fim. Tentarei, tenho a intenção de que seja bem rápido, bem breve, mas farei o possível para que seja o mais breve possível, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica aqui conosco. Se quiser e sentir seu coração, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha essa mensagem com o seu próximo e que Deus seja louvado por mais esse dia em nossas vidas, amém? Deus abençoe e vamos de estudo para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá. Glória a Deus, amigos e amados irmãos. Vamos aqui então dar continuidade no nosso estudo. Nós vimos a semana passada sobre a fé, E nós entendemos por meio desse estudo. Primeiro, o conceito de fé do Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Fé significa crer, fé inclui arrependimento, fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. E a fé inclui sincera dedicação e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de abnegação para com Cristo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E hoje nós estaremos aqui para a glória dele, iniciando sobre a graça de Deus. Querido, fique comigo até o final desse vídeo. Alimente o teu espírito, a tua alma. Se você me permite dar um conselho, cuidado com as coisas que você tem assistido aqui no YouTube, na internet, porque existem muitas coisas que não são relevantes para nós mais. O que é relevante para nós é conhecer sobre o nosso Deus e se achegar cada vez mais perto dele por meio da tua palavra. Não convém a nós a vida do outro, não convém a nós se aqueles que já foram, para onde eles foram, isso não convém mais a nós, Isso é só notícia, é só ibope, mas nós queremos aqui estar perto do nosso Senhor. Então eu peço que você fique aqui comigo, tá bom? Fique até o fim e já vamos dar início aqui para não levarmos tanto tempo, porque ainda tem um bom trechinho aqui com muitas passagens para que Deus possa nos abençoar, amém? Então vamos lá, graça, o que é graça para você? Porque nós vivemos pela fé e nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Jesus, E o que é essa graça? A fé nós já sabemos, que a fé ela é mais do que acreditar. Nós já entendemos que a fé inclui se arrepender, que a fé inclui obedecer a palavra de Deus. Nós já sabemos que a fé inclui confissão, sabemos que a fé inclui sincera dedicação, e agora nós já sabemos qual é o tipo de fé que pode nos salvar, qual é o tipo de fé que pode fazer com que a graça de Jesus esteja sobre nós. Agora nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a graça, O que é a graça? Vamos lá então. Diz assim: no Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando o amor para com o seu povo, não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus, a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo
capítulo 6, versículo de número 9. Vamos lá, pega aí a sua Bíblia e vamos acompanhar aqui. O nosso estudo aqui já começa afirmando que Deus abençoou e resgatou o teu povo do Egito, não porque o seu povo merecesse, assim como nós somos salvos hoje, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor ele fez uma promessa a Abraão, e ele é fiel àquilo que ele fala. Vamos aqui, Êxodo capítulo 6, versículo de número 9, diz assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Eles não ouviram a Moisés. Deus não tirou Israel do Egito porque os israelitas tinham grande fé, mas por causa da sua graça e das suas promessas. No começo a fé que tinham era fraca, não era suficiente, mas Deus, através das 10 pragas sobre o Egito, pelas quais ele revelou a si mesmo e o seu poder e o seu cuidado por Israel, edificando-lhes a fé até conseguirem confiar nele e lhe obedecerem. Em outras palavras, Deus os livrou pela graça mediante a fé. Então, quando o povo hebreu foi liberto do cativeiro do Egito, quando Deus exterminou o exército de Faraó, Deus deu livramento, Deus livrou o povo da servidão, o povo qual ele escolheu. E por que é que Deus fez aquilo? Se o povo nem o conhecia, se o povo nem sabia quem ele era. Deus fez aquilo porque havia uma promessa sobre aquele povo. Deus havia feito uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. E Deus, ele é fiel à sua promessa, e por meio da sua graça, por meio de um favor dele, que o povo não merecia, por meio desse favor, ele abençoou o povo e o tirou, da servidão, do cativeiro do Egito. Isso é maravilhoso. Nós começamos aqui a entender a graça de Deus. Começamos a entender aqui o favor de Deus sobre a vida daqueles que ele o chamou, daqueles que creram, daqueles que passaram a confiar nele. Glória a Deus. Então, o povo foi liberto não porque mereciam, assim como eu e você, nós somos salvos não porque merecemos, mas porque a graça de Deus está sobre a nossa vida por uma promessa, mas por causa da fidelidade de Deus e por causa da sua promessa, eles foram libertos, eles foram agraciados, eles foram livres da servidão. Os escritores bíblicos dão prosseguimento ao tema da graça como sendo a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitidos ao crente pelo Espírito Santo, que lhes outorga misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Então, os escritores bíblicos, eles dão prosseguimento ao tema da graça, como a graça sendo descrita através do amor de Deus que está em Cristo Jesus, transmitido a nós pelo Espírito Santo, que nos deu, concedeu misericórdia, nos concedeu perdão, querer, vontade de fazer a vontade de Deus e poder para fazer a vontade de Deus. Então, em João 3,16, a palavra de Deus vai dizer assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o único quesito ou requisito, eu sempre me atrapalho com essa palavra, mas o único requisito que Deus exige daquele que quer salvar-se é que ele creia, Nada que nós possamos fazer vai nos tornar merecedores da graça, mas Jesus, ele nos dá essa certeza de que nós precisamos crer. A única condição de Deus para que sejamos salvos, para que possamos ser agraciados e receber a graça de Deus em nossas vidas, é crer em Deus, é crer em Jesus, é crer na morte
e na ressurreição de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de todo aquele que crê. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, acompanha aí com a sua Bíblia. Se eu estiver indo muito rápido, aí eu podia pedir para você deixar um comentário aqui, mas como eu não estou ao vivo, mas eu vou aqui, né, devagar para você conseguir nos acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha o que Paulo disse: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Quem Paulo era? Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele caiu, ficou cego, e Deus mandou curar a ele, porque Deus o havia escolhido. E Deus ainda disse assim, Jesus ainda falou para ele: eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer por mim. E Paulo, quando ele escreve isso, pela graça de Deus eu sou o que sou, Paulo, ele estava transformado. Paulo havia sido poderosamente abençoado. Paulo já havia fundado igrejas, né, em Corinto, em Éfeso, em toda parte, né, do mundo antigo. Paulo ali havia fundado igrejas, evangelizado, curado. Paulo havia feito grandes obras, né, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, transformado por Jesus. E ele era um grande homem de Deus. E ele disse que ele só era este homem, este grande homem de Deus, porque ele tinha a graça de Deus sobre a vida dele. Olha o que ele fala, vou repetir: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, ele afirma com convicção que o que conduzia ele a caminhar no caminho de Deus, a fazer as coisas segundo a vontade de Deus, né, a operar sinais segundo o poder de Deus, o que levava Paulo era a graça de Deus que o acompanhava. Ele deixou bem claro nesse versículo aí, em 1 Coríntios 15, 10. Em Filipenses 2,13, vamos lá. Vamos aqui acompanhar na leitura, irmãos. Vamos ler aqui na palavra, sem pressa. Deus é conosco. Filipenses 2,13. Eu já sei o versículo de cor, mas eu quero aqui ler com você, para que a gente tenha um melhor entendimento e não tenha o risco de a gente errar. Vamos lá. Porque Deus é o que opera em vós, em nós, tanto o querer, a vontade de fazer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, por meio da sua graça, por meio do seu favor, ele nos transforma, ele nos regenera, ele nos dá poder para viver uma vida segundo a sua vontade. E ele faz o quê? Ele opera em nós, tanto o nosso querer como o nosso efetuar. É Deus quem faz brotar em nosso coração, por meio da graça, a vontade de servi-lo e o poder de executar as obras dele na terra. Isso é maravilhoso por demais. Deus privilegiou, né, a mim e a você, querido irmão, com grande poder apenas por meio da nossa fé obediente, por meio da nossa fé ativa. Então vamos lá para o próximo versículo, em nome de Jesus. Aqui, opa, só um segundo, deixa eu me achar aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos ver o que Paulo falou a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que Paulo diz: esta é uma palavra fiel. Que palavra? A palavra de Deus, né? As palavras que saíam da boca dele, dos apóstolos, as palavras que eram reproduzidas por eles, as quais Jesus havia dito. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade,
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está falando que essa palavra é fiel, que tudo aquilo que Jesus transmitiu a nós, que é o que ele também nos transmitiu por meio de suas cartas, Pedro, Tiago, João, Lucas, Mateus, todos eles transmitiram aquilo que Jesus disse, as palavras que saíram da boca de Jesus. E eles vieram confirmando essa palavra, essa graça, da qual Jesus derramou sobre a vida de todos aqueles que creem. Vamos lá, aqui, 1 Timóteo, vamos lá. Toda a atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende da graça divina. Nós não temos a capacidade natural de servir a Deus. A única maneira que nós podemos servir a Deus com excelência, com verdade, é pela graça de Deus. Deus faz em nós uma transformação. Ele provoca em nós uma mudança, e o resultado dessa mudança em nós é a nossa capacitação para que possamos servi-lo de todo o nosso coração. Então Deus, ele derrama a graça divina sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que confia, sobre todo aquele que se arrepende, sobre todo aquele que tem uma fé sincera e dedicada a ele. Vamos continuar. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva também aos incrédulos, aqueles que ainda não creem. Por exemplo, eu não cria, mas hoje eu creio. Mas para que eu viesse a crer, Deus, ele me concedeu. Ele concedeu a você, querido irmão, que já está em Jesus, uma medida da sua graça, como uma dádiva, como um presente para nós, para que nós viéssemos crer nele. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, e depois 15 e 10. 1 Coríntios capítulo 1, glória, capítulo 1, versículo 4. Olha o que Paulo fala: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala aos da igreja de Corinto. Ele fala que ele era grato a Deus. Por que ele era grato a Deus? Ele diz aqui, olha lá: sempre dou graças ao meu Deus, porque vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus. Paulo, ele era grato a Deus porque Deus havia dado graça ao povo de Corinto, para que o povo pudesse crer nele, né? Então, Paulo, ele já vem falando desde o comecinho aqui, quando nós começamos a falar sobre graça, que Deus, por meio da sua graça, ele nos capacita. Ele faz brotar em nós uma fé sobrenatural, uma fé verdadeira, uma fé legítima, uma fé que faz transformação, que gera mudança em nosso coração e que nos dá poder para fazer a vontade dele. Olha que interessante, né? Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, que matou cristãos, que testemunhou contra cristãos, apedrejou, levou preso, e ele foi transformado pela graça. Só a graça de Jesus foi capaz, né, de transformar, de dar essa oportunidade e capacitá-lo, convencê-lo de que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Paulo ali passa a servi-lo de todo o seu coração. Então Deus concede uma medida de graça para aquele que não crê, para que ele venha a crer, a fim de que possam crer no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Abre aí, meu querido. Vamos lá, Efésios 2, aleluia, depois de Gálatas. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler. Efésios 2, 8 e 9. Olha o que Paulo diz da igreja de Éfeso. Ele fala assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio de quê? Da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Olha que interessante, vamos fazer de novo essa leitura. Porque pela graça sois salvos. Pela graça de Deus nós somos perdoados. Pela graça de Deus nós somos lavados. Pela graça de Deus nós cremos. Pela graça de Deus nós somos salvos. E isso não vem de nós. Não vem de nenhuma capacidade humana, mas vem da graça, do presente que Deus nos deu. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, fomos criados novamente em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui fica bem claro que nós não fazemos para ser salvos. Nós somos salvos para fazer. Aleluia! Nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos porque Deus ele preparou por meio da sua graça um caminho para que andássemos nesse caminho. Glória a Deus. Que maravilhoso, né, meu amado irmão? Tito 2:11. Vamos lá. Depois de Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois de Tessalonicenses. E aí vem Tito. Oh, glória aqui. Tito 2:11 e 3:4. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, olha só, temos que tomar muito cuidado, querido. Não podemos isolar um versículo e tirar o entendimento só de um versículo. Olha um exemplo aqui muito maravilhoso disso. Porque pela graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se eu ler somente até aqui, a palavra está me dizendo que todos os homens. Não é necessário se arrepender, não é necessário mudança, não é necessário remissão dos pecados. Mas se eu continuar no versículo 12, olha o que diz. Ensinando-os, vamos ler de novo. Porque pela graça de Deus se há manifestado. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a graça, ela também está ensinando-nos que renunciando à impiedade, renunciando à maldade, renunciando à nossa carne e às concupiscências, às vontades mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Somente nesse texto aqui já cai por terra essa doutrina que andam ensinando por aí, de que nós já nascemos perdoados, de que nós já nascemos livres do pecado, porque nós nascemos depois de Cristo Jesus, porque Ele já ressuscitou e nós vivemos na era da graça. E é verdade, nós estamos na era da graça. Nós vivemos o tempo da igreja. Porém, para que nós tenhamos a graça de Deus em nós, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos renunciar à maldade que há em nós. Nós precisamos renunciar às nossas concupiscências mundanas, né? Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque tem muita gente pensando e acreditando nessas mentiras, achando que está salvo, bebendo cerveja, maltratando a sua esposa, maltratando o seu esposo. Há muitas pessoas que só fazem as próprias vontades, que não vivem para Deus, que não lembram de Deus, só lembram de Deus na hora que precisam dele, né? E estão achando que estão salvas porque falsos profetas têm se levantado nesses últimos dias e têm pregado mentiras, heresias, têm pegado versículos isolados, assim como esse que eu te mostrei. Porque pela graça de Deus se há manifestado, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se eu ler somente até aqui, eu vou entender que é a todos os homens. Só que aqui está dizendo que a graça de Deus, no versículo 12, Tito capítulo 1, versículo 11 e 12. No 12 está dizendo assim, que a graça está nos ensinando que nós, renunciando à impiedade, abrindo mão da impiedade e dos nossos desejos mundanos, vivamos neste dia, neste século presente,
uma vida sóbria e justa e constante na presença de Deus. Então, que estudo maravilhoso, estudo esclarecedor, que mostra para nós se realmente nós estamos cobertos pela graça de Deus ou não. Não é porque nós estamos no tempo da graça que todos que vivem neste século presente estão agraciados, estão salvos, mas não. Aqui nós estamos aprendendo que os salvos são todos aqueles que creram, todos aqueles que foram transformados pela graça, todos aqueles que foram convencidos pela graça de Deus, por meio da fé e do Espírito Santo, aleluia. Então Deus, Ele concede graça àquele que creu, ou ao crente, para que seja liberto do quê? Do pecado. Deus, Ele concede poder a nós. Deus, Ele nos concede capacidade no Espírito Santo, para que nós possamos rejeitar o pecado, dizer não para o pecado. Vamos lá em Romanos, aleluia, aqui mesmo. Romanos capítulo 6, versículo 20. Olha só o que Paulo disse aos romanos. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque o segundo homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros ou nas minhas ações muitas vezes outra lei, uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, a lei da minha fé, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha que maravilhoso isso, o que Paulo diz, que ainda que ele tenha fé, ainda que ele tenha crido em Jesus, ainda que há um poder sobre a vida dele para renunciar ao pecado, ele reconhece que existe um mal nele, um mal que luta contra a sua própria fé. É o pecado luta. Em Gálatas vai dizer assim que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito, para que um não faça aquilo, para que o outro não faça aquilo que ele quer fazer. O espírito para salvar e a carne para condenar. Olha que interessante. Deus concede a graça ao crente para que seja liberto do pecado, para que nele opere tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade de Deus. A obediência é como um dom da graça de Deus. O que nos faz ser capazes de obedecer a palavra de Deus é a graça. A graça nos capacita à obediência. A graça nos capacita a orar e a crer e a receber os dons e os presentes ou as bênçãos de Deus em nossa vida, para crescermos em Cristo, para testemunharmos a Cristo. A graça, irmãos, a graça, meu querido amigo, ela faz com que você creia. A graça de Deus é um presente que Ele nos dá, que nos capacita, desde o princípio da nossa fé até o fim de nossas vidas. Nós escolhemos a graça, nós recebemos a graça de Deus em nossa vida, a partir do momento que nós andamos em obediência à palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo obedecer, eu ainda estou praticando tal ato que não agrada a Deus. Meu filho, o apóstolo Paulo falou que é de fé em fé. Você vai chegar lá, continue se esforçando, continue lutando, porque a vitória é sua e você vai vencer esse pecado. Mas seja sincero diante de Deus, seja sincero, peça a Ele poder, peça a Ele mais graça, para que você possa conseguir romper e largar essa atitude que você talvez tenha tido e que não agrada ao teu Deus. Amém? Então nós devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus. Olha, eu acabei de falar, tem coisas, irmãos e amigos, que às vezes não, ainda existem pessoas, talvez você seja uma delas, que ainda não conseguiu se entregar totalmente a Cristo, pelo fato de que você reconhece, de que você ainda pratica coisas que não condizem, né, com o caminho que Ele escolheu para você. Mas aí Cristo, Ele diz para você o quê? Que nós devemos
diligentemente e esforçadamente desejar em nosso coração e buscar a graça de Deus. Por quê, querido? Porque a graça de Deus é o que vai te dar poder para que você possa, sim, ainda que isso seja forte em você, você irá conseguir vencer o pecado. Vamos ver o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Me acompanhe, por favor, meu irmão. E vamos aqui ver o que o escritor da carta aos Hebreus falou nessa direção, de que nós devemos diligentemente buscar a graça de Deus, incessantemente orando, jejuando, adorando, aleluia, buscando, lendo a Bíblia. Oh glória! Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz. 4,16 aqui. Cheguemo-nos, pois, com confiança, com fé, ao trono da graça. O véu foi rasgado. Antes, para chegarmos ao trono da graça, era necessário que o sacerdote oferecesse um sacrifício pelos nossos pecados, para que a nossa oração chegasse até o nosso Deus. Mas hoje não, o véu se rasgou e nós temos livre acesso. E o escritor aos Hebreus, ele diz assim, que nós cheguemos com confiança ao trono da graça, crendo que o Senhor está conosco, está nos ouvindo. Para quê? Para que possamos alcançar a misericórdia e achar o que? Graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que bênção, querido. Deus, ele quer nos ajudar. Por meio de quê? Por meio da sua graça. Mas precisamos chegar até ele com confiança, até o seu trono da graça. Acompanhe, querido, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler novamente porque é maravilhoso isso. Porque talvez você diga, mas eu não consigo, é uma luta, eu já tentei. Mas busque, querido, busque. Chegue com confiança, fala, Senhor, me cura, Pai. Limpa, Senhor, o meu coração, a minha mente. Me purifica, Senhor. Eu creio que o teu sangue tem poder, Jesus. E aí o escritor diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, achar poder, achar condições, achar dentro de nós forças para vencer, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós devemos, é o dever nosso, nós que cremos, é o nosso dever buscar cada vez mais graça, mais poder para vencer o pecado que se levanta e que nos tenta contra a nossa vida, produzindo condenação. Alguns dos meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus, aleluia. Alguns dos meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus são, marque aí, anota aí no seu caderno de anotação, ou com a sua caneta marca-texto também. Anota isso, querido. Alguns meios que nós recebemos a graça de Deus são estudar as Escrituras Sagradas, estudar a Bíblia, comprar uma Bíblia de estudo, comprar um comentário bíblico, obedecer aos seus preceitos, aleluia. Vamos ler aqui, tem uma passagem maravilhosa. Me acompanha aqui, querido. Já estamos aqui 32 minutos. Eu quero concluir esse estudo até os 45 minutos ali no máximo, para não ficar muito enfadonho para você, tá bom? Vamos lá então rapidinho, João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler e ouvir o que Jesus fala, a esse respeito. Diz assim, João capítulo 15, do versículo 1 até o 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara
em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, nós já entendemos aqui no princípio que por meio da graça, né, nós cremos em Jesus, nós damos frutos em Jesus, e por meio desse fruto, ele nos limpa para que nós venhamos dar mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra. Então aquele que creu na palavra, ele já foi limpo, mas ele precisa ser purificado cada vez mais, cada vez se santificando mais. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, se não estiverdes na minha palavra. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara de si mesmo, como a vara. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e os lançam no fogo, e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, na minha graça. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que interessante, na sua graça. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus estava dizendo que aquele que estiver em mim, aquele que estiver na minha palavra, aquele que estiver renunciando a si mesmo para obedecer à minha vontade, para viver segundo a minha vontade, aquele que estiver nesta condição, eu estou derramando graça sobre ele, eu estou dando poder a ele para que ele possa vencer o pecado, para que ele possa vencer as suas próprias limitações. Vamos lá, João capítulo 20, versículo 31. Vamos ver aqui também o que o apóstolo João nos diz. João capítulo 20, 31. Olha o que o próprio Jesus diz. Deus é bom, né, irmãos? Ó, estes, porém, foram escritos. Estes o quê? Esses capítulos, esses evangelhos, essas palavras, esses relatos, eles foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Salvador, o Filho de Deus, e para que crendo de quê? De fé em fé, né? De vitória em vitória, tenhais vida em seu nome, aleluia, glória a Deus, que maravilha. Então nós devemos diligentemente, temos que se esforçar e buscar o Senhor, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá, querido, vamos lá, abre a sua Bíblia, se você ainda não abriu, e se você já abriu, que você possa anotar, você possa gravar, meditar nessa palavra no seu coração. 2 Timóteo 3, versículo 15, é isso? Aqui, isso, 2 Timóteo 3,15, vamos lá. Diz assim: e que desde a tua meninice sabe as letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Timóteo era jovem. Timóteo, ele conhecia a palavra por meio de sua mãe, de sua avó Lloyd. Ele já conhecia a palavra de Deus. Mas por meio desse conhecimento, Paulo fala assim, ó, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem o quê? Podem fazer-te sábio para a salvação. A palavra de Deus, a graça de Deus, pode fazer a nós, cada um de nós,
sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus também é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. A palavra de Deus também é parte da graça que está derramada sobre as nossas vidas. E por meio dessa graça, pela fé, nós podemos assim alcançar misericórdia em Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa. Ouvir a proclamação do Evangelho, orar, jejuar. Vou começar de novo aqui, irmãos. Existem alguns meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus: estudando a Bíblia Sagrada, obedecendo aos seus preceitos ou princípios, ouvindo as pregações do Evangelho. Mas é o Evangelho do reino, queridos, de renúncia, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que produz uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que produz frutos, que produz transformação e salvação na vida do crente, daquele que creu, né? Então é obedecendo a palavra, é estudando a palavra, que você consegue obter a graça e a fé para conseguir romper. É ouvindo a pregação do Evangelho, é orando, é jejuando, é adorando a Cristo e estando continuamente cheio do Espírito Santo. Vamos ler aqui Efésios 5, Efésios 5, versículo 18. Glória a Deus. Estamos terminando já, queridos. Ó, que bênção. Vamos conseguir terminar no tempo determinado aqui. Glória a Deus. O que você está achando desse estudo? Se você estiver gostando aí, deixa um glória a Deus aí nos comentários. Compartilha aí com o seu irmão, que talvez não tenha tanto entendimento a respeito da graça. Que nós possamos ser abençoados, queridos, por esse estudo, por essa palavra maravilhosa em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aqui. Porque em outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz, meditando na palavra, ouvindo pregação da palavra, orando, jejuando, participando da Santa Ceia, né? E cooperando com a obra de Deus. A graça de Deus pode ser resistida, amado. É esse o entendimento que muitos ainda não obtiveram, né? Por conta das mentiras que têm sido pregadas por aí, alguns ainda estão na ilusão de que podem viver ao seu bel prazer e já estão salvos. E isso é uma mentira que caiu por terra nesse estudo hoje. Vamos aqui, ó. A graça de Deus, ela também pode ser resistida. Então, se eu posso resistir e não receber a graça, é porque a graça já não está sobre todos. A graça está sobre aqueles que creram, sobre aqueles que entregaram suas vidas. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vamos lá. Abre aí a sua Bíblia também. Ou vai lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Aqui, ó. Hebreus 12, 15. Olha o que diz Paulo. Vamos ler o 14 e o 15. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação significa separação, afastamento daquilo que é mal, afastamento do pecado, afastamento das minhas próprias vontades, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. Então é possível se privar da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Olha o que o apóstolo Paulo não, me perdoe. Eu acho que foi ele que escreveu, mas eu não posso afirmar porque existe dúvidas ainda a esse respeito. Mas o escritor da carta aos Hebreus, ele diz o quê? Ele diz assim, ó, que ninguém verá o Senhor se não se santificar, se não se separar, se não renunciar o pecado, a sua própria vontade, se não lutar contra si mesmo, contra o pecado que há em nós.
nós não poderemos ver ao Senhor se nós não buscarmos santificar-se na presença de Deus. E ele fala assim: como? Santificando, tendo cuidado de que ninguém venha se privar da graça de Deus. Por quê? Porque uma pessoa, se ela tiver mágoa em seu coração, ela está se privando da graça de Deus. Se você tiver revoltado, se você tiver amargura no seu coração, mágoa, se você tiver não liberar o perdão sobre algo que você sofreu de alguma pessoa, você está se privando da graça de Deus. Olha, eu vou ler de novo aqui, ó. Segui a paz com todos, e o que? E a santificação, a renúncia, a entrega, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado. Segui a paz, tendo cuidado de que ninguém se prive, ninguém perca a graça de Deus, o presente de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe ou vos afaste de Deus, e por ela muito se contamine. Olha o conselho do escritor aos Hebreus, né? Que nós venhamos tomar cuidado para que ninguém venha se privar da graça de Deus. A graça de Deus pode ser resistida, recebida em vão também. Se recebe a graça de Deus em vão, vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha o que Paulo fala aos de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Eu gosto muito desse versículo. E diz assim, ó, a abnegação de Paulo em seu ministério. Ele fala assim: e nós, os apóstolos, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Então a graça de Deus, ela pode ser recebida em vão. E o que é em vão, pastor? Em vão é sem propósito nenhum. A graça de Deus, ela pode sim ser recebida, mas se não produzir frutos na pessoa que a recebeu, ela pode se tornar uma graça vã, uma graça que não está salvando aquela pessoa, uma graça que não está redimindo aquela pessoa, que não está cobrindo aquela pessoa, porque ela não tem realmente, recebido, não tem realmente se amoldado à vontade de Deus. Então, a graça de Deus pode ser resistida, ela pode ser em vão, ela pode ser recebida em vão. Ela pode também ser apagada. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus: não extingais o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus por meio da fé. Da nossa fé nós recebemos graça, e o Espírito Santo de Deus faz parte da graça de Deus também em nossas vidas, do favor de Deus, do presente de Deus. Então, não extingais o Espírito Santo. Está querendo dizer o quê? Não perca, não jogue fora a graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida. Porque a partir do momento que você creu e que tomou uma decisão de renunciar a si mesmo, de carregar a sua cruz, de santificar-se, de vencer o pecado que há em você, quando você para, quando você desiste, você faz com que o Espírito Santo, ele se afaste de você. Então aqui está dizendo: não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, os ensinos. Ó, o 22, abstenha-se de toda a aparência do mal. Então, se você não se abstém da aparência, somente a aparência do mal, se você não se separa, não se santifica, você se afasta do Espírito Santo de Deus, e assim da graça de Deus por consequência. Então a graça de Deus, ela pode ser resistida, ela pode ser recebida em vão, ela pode ser apagada, e ela pode também ser anulada. Vamos lá, Gálatas 2:21, falta só um pedacinho. Gálatas 2:21. Glória a Deus. Amados, que estudo tremendo. Porque tem uns abençoados aí, para não falar outro nome, que não convém mais a nós, que eles falam tanta besteira porque falta conhecimento.
E eles falam tanta besteira que até a gente que conhece a palavra, se não vigiar, até a gente acredita. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos até os escolhidos poderiam ser enganados. Mas para a glória e pela graça de Jesus, hoje nós temos esse conhecimento da verdade. E nós podemos compartilhar um com o outro. Compartilhe, irmão, esse estudo. Então, a graça, ela pode também ser anulada. Gálatas 2:21. Aqui. Nossa, meu nariz entupiu agora. Eita Deus. 2:21, vamos lá. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não aniquilo. Paulo fala assim: eu não aniquilo, eu não lanço fora, eu não desperdício, eu não vivo uma graça vã. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Paulo fala assim: é por isso que eu não lanço fora. É por isso que eu não permito que essa graça seja anulada sobre a minha vida. Então a graça também ela pode ser abandonada pelo crente. Gálatas 5, versículo 4. Aqui. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. É mais um versículo usado aí por aqueles que têm faltado entendimento. Porque se nós lermos aqui desde o princípio, eu vou ler desde o verso 1 com você, e nós iremos aqui encerrar, tá bom? Diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão, do que? Da lei. E eis que eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pelas obras, da graça tendes caído. Paulo estava querendo dizer o quê? Na igreja de Galácia, havia muitos cristãos que vieram do judaísmo, e eles queriam de todas as maneiras fazer com que a graça de Deus e a lei fosse misturada. Eles queriam viver a graça, mas eles também queriam viver a lei. E aí Paulo fala o quê? Eis que eu, Paulo, vos digo que se deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque segundo a lei, desde Abraão, todo homem precisava ser circuncidado. Era preciso cortar a carne do seu prepúcio. Era preciso ter a marca da promessa. E hoje nós temos essa marca pela fé. Nós temos o Espírito Santo. É a marca. A marca hoje em nossas vidas é a transformação que Deus fez em nós por meio da fé. E aí Paulo fala o quê? Que se você quiser viver essa marca ainda, se você quiser viver as coisas da lei, você vai ter que guardar toda a lei. E você está separado de Cristo se você pensar que você vai ser salvo porque você tem uma marca no seu corpo, porque você tem uma marca, aleluia, seja ela simbólica ou não, ou porque você faz e opera algum tipo de obra. Nenhuma obra vai te justificar. E se você pensa que vai ser salvo por algum tipo de obra que você faça, você tem decaído da graça. Você tem lançado a graça de Deus fora. Porque a graça de Deus é um presente. É um presente de Deus, que nós recebemos dele a partir do momento que nós cremos e obedecemos a palavra de Deus. E se nós obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos aquilo que Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. A nossa marca hoje é o amor de Cristo em nós. A nossa marca hoje é a transformação que Deus fez na minha e na tua vida. É isso hoje que evidencia que somos salvos. É aquilo que nós fazemos.
Nós não fazemos para sermos salvos, queridos. Nós somos salvos, por isso nós agradamos e nós buscamos ser agradáveis ao nosso Deus, que pela sua graça Ele nos salvou. Glória a Deus. Glória a Deus, né, querido? Que estudo rico, maravilhoso. Se você ficou com alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Eu peço que você possa interagir comigo aqui por meio desse estudo, dar a sua opinião. Diga aí nos comentários o que você achou desse estudo, se ele te serviu, se ele foi uma bênção para você. E eu encerro aqui, amados. Eu encerro aqui esse estudo, fé e graça. Você hoje tem a capacidade e a graça de Jesus te capacita a entender a fé e a graça de Deus para a salvação, né? Então comunique isso ao seu próximo. Pregue isso para as pessoas que você conhece. Ensine-as a respeito da fé e da graça de Jesus, para que todos que possam crer, todos que venham a crer, sejam salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos amados e queridos. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por essa palavra, por esse estudo, e que o Senhor possa nos proporcionar estudos, conteúdos que possam ser realmente relevantes em nossa vida. Que nós possamos aprender sobre Jesus, aprender sobre Deus, aprender sobre a fé, sobre a graça, sobre o milagre. Que nós possamos aprender mais sobre o nosso Deus e deixar aquelas questões que não são relevantes para nós como cristãos. Que nós possamos deixar essas questões para lá, ó. Deixa elas para lá e vamos se achegar com confiança ao trono da graça de Deus. Amém? Glória a Deus, um grande abraço. Após essa oração, eu vou estar aqui encerrando 55 minutos para a glória do nosso Deus amado e poderoso. Aleluia! Enche esse ambiente, Senhor. Poderoso e eterno Deus, meu Pai querido e amado, eu lhe agradeço, ó Deus, por esse estudo. Eu lhe agradeço por essa palavra, Senhor. Eu lhe agradeço, ó Deus, pela tua graça, Pai, que está, Senhor, derramada, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por colocar a fé em nosso coração. Obrigado por nos convencer, ó Deus, da tua palavra, nos convencer da tua existência, nos convencer, ó Deus, da tua sabedoria, do teu senhorio, da tua autoridade, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por nos ensinar, Senhor, o verdadeiro caminho, Pai, que conduz à salvação eterna. Que o Senhor possa usar, Senhor, a cada uma de nossas vidas, para que pessoas venham conhecer essa verdade, para que pessoas possam ser agraciadas por essa verdade, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar inspiração, Pai, para que possamos trazer aqui a semana que vem um novo conteúdo relevante, Pai, para a nossa vida em Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa cada um desses que aqui estão. Abençoa todos quantos vierem aqui no canal Ide Sem Fronteiras, Pai. Se alimentar, Senhor, do conhecimento, Pai, e da graça do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu querido irmão. Muito obrigado. Compartilhe. Se inscreve aí no canal Ide Sem Fronteiras e deixa Deus usar a tua vida para edificar pessoas na fé, na graça e no conhecimento da verdade. Eu fico por aqui, um grande abraço a você e que o Senhor Jesus possa nesse dia mostrar e comunicar ao teu coração o tamanho do seu interesse em que você se achegue mais perto, conheça-o mais de perto. Amém? Um grande abraço, fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo em nome do Senhor Jesus.